Ela se casou com um sheik para salvar o irmão e fugiu na mesma noite levando uma fortuna do palácio. 3 anos depois, ele a encontrou e a verdade que ela escondia mudou tudo. Comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Emily não via mais nada. A areia cobriu tudo. O céu, o chão, o caminho de volta. O vento a jogou contra as dunas. Ela caiu. Levantou. Caiu de novo. Daniel está morrendo. Essa era a única coisa que importava. Ela precisava chegar ao palácio. Precisava de ajuda. Não importava como. Mas o deserto não perdoava. Suas pernas cederam. O mundo girou. Escureceu. E então, nada. Quando abriu os olhos, o vento tinha sumido. Havia silêncio. E uma luz suave atravessando o tecido de uma tenda. Emily piscou devagar. Onde estou? Tentou se mover, mas o corpo doía. Cada músculo gritava. Não se mexa ainda. A voz veio de algum lugar próximo. Grave. Firme. Com autoridade natural. Emily virou a cabeça. Um homem estava sentado ali, observando. Ele era alto, ombros largos, olhos escuros que pareciam ler cada pensamento dela. Você quase morreu, ele disse. Emily sentiu a garganta arder quando tentou falar. Quem é você? Malik Al-Qadir. O nome ecoou dentro dela. Al-Qadir, a família real. Ele é o sheik. Emily quis sentar, mas ele ergueu uma mão. Um gesto pequeno, mas suficiente. Devagar. Você ainda está fraca. Ele se levantou e pegou um copo de água. Trouxe até ela. Emily bebeu. A água desceu como salvação. Quando terminou, ele voltou para onde estava. Distante, mas presente demais. O que você estava fazendo no meio da tempestade? A pergunta veio calma, mas havia peso nela. Emily fechou os olhos. Daniel. O tratamento. O dinheiro que não existe. Ela não podia contar a verdade. Eu me perdi. Malik inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela. Ninguém se perde assim. Silêncio. Ele esperou. Emily desviou o olhar. Você tem alguém? Ele perguntou mais baixo agora. Meu irmão. Onde? Longe daqui. Malik assentiu devagar, como se entendesse mais do que ela tinha dito. Você está sozinha. Não era pergunta. Era conclusão. E Emily sentiu o peso da verdade apertar seu peito. Ele saiu da tenda sem dizer mais nada. Emily ficou ali, deitada, tentando organizar os pensamentos. Daniel, o tempo acabando, o dinheiro. Mas algo mais ocupava sua mente agora. A forma como Malik olhou para ela. Como se visse através de cada mentira. Como se soubesse exatamente o que ela estava escondendo. Pare com isso. Você não pode se distrair. Mas era difícil ignorar. Quando o sol nasceu, ele voltou. Entrou na tenda com passos decididos. Vestia roupas tradicionais que tornavam sua presença ainda mais imponente. Emily estava sentada agora, mais forte, mas ainda frágil. Você está melhor, ele disse. Sim. Obrigada por me salvar. Malik parou na frente dela, olhou nos olhos dela. Eu vou te fazer uma pergunta, e você vai responder com a verdade. Emily engoliu seco. Você tem para onde ir? Ela abriu a boca, quis mentir, mas não conseguiu. Não. Malik ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Então eu tenho uma proposta. Emily franziu a testa. Proposta? Case-se comigo. O mundo parou. Emily piscou, sem ar, sem palavras. O quê? Malik se afastou alguns passos, passou a mão pelo cabelo. Havia algo diferente nele agora. Cansaço, peso, vulnerabilidade. Eu sei como isso parece, ele disse. Mas me escute. Emily não conseguia falar. Ele continuou. Meu pai morreu há 6 meses. Ele me deixou o reino e pressão para consolidar a sucessão real e fortalecer a família Al-Qadir. A voz dele ficou mais baixa. Eu não quero um casamento político. Não quero alguém que me veja apenas como posição ou poder. Ele olhou para ela. Você não sabe quem eu sou. Não quer nada de mim. E isso
É a coisa mais honesta que eu encontrei em anos. Emily sentiu algo se revirar dentro dela. Honesta, se ele soubesse. Você está sozinha, Malik continuou. Sem proteção, sem futuro garantido. Eu posso te oferecer segurança, recursos, um lugar seguro. Ele fez uma pausa. E você pode me oferecer liberdade. Uma escolha que é minha, não deles. Emily olhou para ele, para os olhos cansados, para o homem que carregava um reino nas costas. Daniel, o tratamento, o dinheiro. Se ela dissesse sim, ela teria como salvá-lo. Mas a culpa já estava crescendo. Ele acha que eu sou honesta, que não quero nada dele, e eu vou tirar tudo. A voz dela falhou. Malik esperou. Eu não sei se isso é certo. Nada disso é certo, ele disse. Mas é real. E talvez seja o suficiente. Emily fechou os olhos. Daniel vai morrer se eu não fizer alguma coisa. E ele está me oferecendo uma saída. Ela abriu os olhos. Olhou para Malik. Se eu disser sim, você vai me dar tempo para entender tudo isso? Malik assentiu. Sim. Emily respirou fundo. E então, com a voz quebrando, ela disse: sim. Malik não sorriu, mas algo mudou no olhar dele. Alívio. Obrigado, ele disse baixo, e então saiu da tenda. Emily ficou sozinha, tremendo. Não de frio, mas de culpa. Ele me salvou, me ofereceu tudo, e eu vou quebrar a confiança dele. Ela levou as mãos ao rosto. Daniel precisa de mim. Eu não tenho escolha. Mas a voz dentro dela sussurrou algo diferente. Você sempre teve escolha, e você escolheu mentir. Emily sentiu as lágrimas chegarem, mas não deixou cair. Não ainda, porque amanhã ela seria a esposa de um sheik, e depois disso, não havia mais volta. O casamento aconteceu no dia seguinte. Emily não teve tempo de pensar, nem de respirar. Acordou com mulheres entrando na tenda. Roupas tradicionais, véus, joias. Ela deixou que a vestissem em silêncio. Nenhuma delas sorriu. Nenhuma falou. Elas sabem que isso não é real. Emily olhou para o próprio reflexo em um espelho pequeno. Ela parecia outra pessoa, mas por dentro ainda era a mesma. Desesperada, mentirosa, covarde. A cerimônia foi rápida. Uma sala pequena, poucos presentes, protocolo seco. Emily entrou e viu Malik à frente. Ele vestia roupas formais, imponente, sério. Os olhos dele encontraram os dela. E por um segundo, algo passou entre eles. Eu não mereço isso. Emily desviou o olhar. As palavras foram ditas. Emily mal ouviu. Sua mente estava longe, com Daniel, com o tempo que estava acabando. Então, Malik se aproximou. Ele estendeu a mão. Emily olhou para baixo. Para a mão dele, aberta, esperando. Ela colocou a sua, devagar. Malik segurou a mão dela com firmeza tranquila. Emily sentiu a culpa explodir dentro do peito. Ele confia em mim, e eu vou destruir isso. Malik a puxou levemente para mais perto. Não com força, apenas o suficiente. Ele olhou nos olhos dela. Está tudo bem, ele murmurou baixo, só para ela ouvir. Emily quase desabou ali mesmo. Não está tudo bem. Mas ela assentiu. E então o oficiante declarou a união concluída. Depois da cerimônia, levaram Emily para os aposentos reais. Um quarto imenso, luxuoso, assustador. Ela ficou parada no centro, sozinha. Malik tinha ido resolver algo com a corte. Disse que voltaria à noite. À noite. Emily fechou os olhos. Eu preciso agir agora. Ela procurou pela sala. Havia um computador. Acesso ao sistema do palácio. Ele confia em você. Por isso deixou tudo aberto. A culpa apertou mais forte. Mas ela não podia parar agora. Emily sentou na frente da tela. Digitou. Procurou. Contas, fundos, transferências. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia que era errado. Mas Daniel estava morrendo. E eu não posso deixá-lo morrer. Ela encontrou uma conta de reserva, montante alto, disponível. Emily respirou fundo e transferiu. $3 milhões.
diretamente para a clínica onde Daniel estava internado. A transação foi concluída. Emily ficou olhando para a tela. Pronto, ele vai viver. Mas a vitória não veio, só a culpa, pesada, sufocante. Emily se levantou. Andou até a janela. Lá fora, o deserto se estendia infinito. Eu deveria agradecer a ele. Deveria explicar. Mas ela não podia. Como explicar que se casou por dinheiro, que mentiu desde o começo? Como olhar para Malik e dizer que o usou? Ele vai me odiar. A corte vai me destruir e eu mereço. Emily sentiu as lágrimas chegarem. Pela primeira vez em dias ela deixou cair. Mas chorar não mudava nada. Daniel estava salvo. Isso era o que importava. E agora eu preciso ir embora. Ela esperou até o fim da tarde. O palácio estava mais silencioso, menos movimento. Emily pegou apenas o necessário: uma mochila, roupas simples, dinheiro que tinha guardado, deixou as joias, o véu, tudo o que ele tinha dado, menos a aliança. Ela tirou do dedo. Olhou para o anel por um longo momento. Desculpa, Malik. Emily colocou a aliança sobre a mesa. Ao lado, deixou um bilhete curto. Obrigada por tudo. Eu não mereço você. Nada mais. Porque não havia palavras suficientes para explicar. Emily saiu pelos fundos do palácio. Ninguém a viu. Ninguém perguntou. Ela andou rápido, o coração batendo como um tambor. Não olhe para trás. Só vá. Mas a cada passo, a culpa pesava mais. Ele me salvou. Me deu tudo. E eu fugi como uma covarde. Emily apertou os olhos, mas continuou andando. Até sair dos portões. Até desaparecer na escuridão da noite. Malik voltou aos aposentos quando o sol estava se pondo. Ele abriu a porta. Esperava encontrá-la ali. Mas o quarto estava vazio. Emily. Silêncio. Ele entrou. Olhou ao redor. As roupas que ela tinha vestido estavam jogadas sobre a cama. As joias, intocadas. E então, ele viu a aliança, sozinha, sobre a mesa. Malik pegou o anel. Devagar. Ao lado havia um bilhete. Ele leu. Uma vez. Duas. Obrigada por tudo. Eu não mereço você. Malik ficou parado, segurando a aliança, segurando as palavras dela. E então percebeu. Ela fugiu. A dor veio primeiro. Depois, a raiva. Ele cerrou os punhos. Emily. Mas ela já tinha ido. E com ela tinha levado algo que Malik nem sabia que podia ser roubado. A confiança dele. Emily acordou em um quarto de hotel barato. A luz da manhã entrou pela janela. Ela piscou desorientada. Então lembrou. Eu fugi. A culpa veio como uma onda. Ela se sentou na cama. As mãos tremiam. O celular vibrou. Mensagem da clínica. Transferência recebida. Tratamento iniciado. Daniel estável. Emily fechou os olhos. Ele vai viver. Mas a vitória estava vazia. Ela olhou para a mão. O dedo onde a aliança tinha estado. Malik. A imagem dele voltou. O olhar. A mão segurando a dela. Está tudo bem. Mas não estava. E talvez nunca estivesse. No palácio, Malik estava diante da corte. 15 conselheiros, todos olhando com desaprovação. Ela fugiu, um deles disse a voz cortante. Na noite do casamento. Antes da consumação da união, outro acrescentou. Malik não respondeu. Apenas ficou parado. Isso é uma humilhação pública, continuou o conselheiro. Para você. Para a família Al-Qadir. Para o reino. Ela acessou fundos do palácio, disse outro. 3 milhões. Transferidos para uma clínica no exterior. Malik cerrou os punhos. Ela precisava de dinheiro. Por isso aceitou. A raiva e a dor se misturaram. O povo está comentando. Um conselheiro mais velho falou. Dizem que o sheik foi usado por uma estrangeira. Sua honra está destruída. Malik finalmente olhou para eles. O casamento ainda é válido. Ela o abandonou. Perante a lei, ela é minha esposa. Malik disse a voz firme. E isso não muda só porque ela fugiu. Os conselheiros trocaram olhares incrédulos. Você deveria anulá-lo imediatamente. Não. O tom dele não deixou espaço para debate. Malik saiu da sala sem dizer mais nada.
2 semanas depois, Emily estava ao lado da cama de Daniel. Ele dormia. O rosto tinha mais cor, a respiração mais forte. Os médicos diziam que a recuperação estava avançando bem, graças ao dinheiro, graças à mentira. Emily segurou a mão do irmão. Você vai ficar bem, ela sussurrou. Eu prometo. Mas a culpa não passava. Ela pensava em Malik todos os dias, no olhar dele, na confiança que ele depositou nela. E eu destruí tudo. Emily se levantou, saiu do quarto, encostou na parede do corredor. As lágrimas vieram. Ela tinha salvado Daniel, mas tinha perdido algo que não sabia que importava: sua própria honra. No palácio, Malik voltou para os aposentos vazios. Tudo estava como Emily tinha deixado. Roupas, joias, silêncio. Ele pegou a aliança que ela abandonou. Segurou entre os dedos. Por que você fez isso? Malik queria estar com raiva. Queria odiá-la. Mas a dor era diferente. Eu confiei em você. Ele fechou a mão ao redor do anel. Você vai ter que responder por isso, ele disse para o quarto vazio. Porque Malik Al-Qadir não era homem de deixar coisas inacabadas. E aquele casamento ainda não tinha terminado. 1 mês depois, Daniel abriu os olhos completamente. Ele sorriu ao ver Emily. Oi. A voz dele saiu fraca. Emily segurou a mão dele. Sorriu através das lágrimas. Oi, Dan. Você me salvou. Emily assentiu. Não confiava na própria voz. Eu não sei como você conseguiu o dinheiro, Daniel disse devagar. Mas, obrigado. Emily desviou o olhar. Você nunca vai saber o preço. Descansa agora, ela disse baixo. Daniel fechou os olhos novamente. E Emily ficou ali, segurando a mão dele, sentindo o peso de cada decisão que tinha tomado. No palácio, a pressão aumentava. A corte exigia que Malik seguisse em frente, que escolhesse outra esposa, que restaurasse a honra. Mas Malik se recusava. Ela vai voltar, ele disse ao conselheiro mais velho. E se não voltar? Malik olhou pela janela, para o deserto. Então eu vou buscá-la. O conselheiro suspirou. Isso vai levar anos. Não importa. Por quê? O velho perguntou frustrado. Por que insistir nisso? Malik ficou em silêncio por um longo momento. Então respondeu, a voz baixa, mas firme. Porque ela me deve uma explicação. E eu vou ter. O conselheiro não disse mais nada. E Malik continuou olhando para o horizonte, sabendo que um dia, de alguma forma, ele ia encontrá-la. 3 meses se passaram. Emily vivia em um apartamento pequeno perto da clínica. Trabalhava em qualquer coisa que aparecesse. Daniel estava quase completamente recuperado agora. Mas Emily continuava carregando a culpa. Ela não tinha notícias de Malik. Não sabia se ele a procurava. Não sabia se a corte tinha anulado o casamento. Mas toda noite, antes de dormir, ela pensava nele, no olhar, na voz, na promessa silenciosa que tinham feito um ao outro. Desculpa, Malik, eu não tive escolha. Mas no fundo ela sabia a verdade. Ela sempre teve escolha e tinha escolhido errado. No palácio, Malik recebeu um relatório. Seus investigadores tinham começado a trabalhar, rastreando movimentações, clínicas, transferências. Ainda não tinham encontrado Emily, mas estavam chegando perto. Malik guardou o documento, olhou para a aliança que mantinha em sua mesa. Onde quer que você esteja, ele murmurou, eu vou te encontrar. E não era ameaça, era promessa. Tentar novamente 3 anos depois. Emily saiu do café onde trabalhava. O dia tinha sido longo, cansativo. Ela atravessou a rua com a bolsa no ombro, pensando em Daniel, em como ele estava bem agora, formado, empregado, vivo. Valeu a pena. Mas a culpa nunca tinha ido embora completamente. Emily parou na esquina, esperou o sinal. E então sentiu alguém a observando. Ela virou a cabeça devagar. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. A porta traseira se abriu e Malik saiu. Emily congelou. Não, ele estava diferente, mais sério. O rosto marcado por 3 anos de espera. Mas era ele. Os olhos escuros a encontraram através da distância.
e Emily sentiu o mundo desmoronar. Malik atravessou a rua, devagar, deliberado. As pessoas passavam entre eles, mas ele não desviou o olhar. Emily quis correr, quis desaparecer, mas as pernas não obedeceram. Malik parou na frente dela. Silêncio. Ele a estudou, o rosto dela, o cansaço, as marcas do tempo. 3 anos, ele disse a voz baixa, controlada. Emily não conseguiu responder. 3 anos, Emily. Ela desviou o olhar. Malik, Você ainda é minha esposa. As palavras caíram como pedras. Emily olhou para ele, para os olhos que não mostravam perdão. O casamento nunca foi anulado. Malik continuou. Você fugiu, mas perante a lei você ainda está legalmente ligada ao casamento. Emily sentiu a respiração falhar. Eu não posso voltar. Você não tem escolha. O tom dele era firme. Final. Você vai voltar comigo, agora. Emily deu um passo para trás. Malik, por favor. 3 anos. Ele repetiu, a raiva surgindo na voz. 3 anos sem explicação, sem uma palavra. Você me deixou diante da corte, diante do reino, e destruiu minha honra. Ele se aproximou. E agora você vai responder por isso. Emily sentiu as lágrimas chegarem. Eu fiz pelo meu irmão. Ele estava morrendo. Eu sei. A resposta a pegou de surpresa. Malik inclinou a cabeça. Você acha que eu não investiguei? Que não descobri para onde o dinheiro foi? Emily ficou em silêncio. Eu sei tudo, Emily. A clínica, o tratamento. Daniel. Ele deu mais um passo. O que eu não sei é por que você não me contou a verdade. As lágrimas caíram. Eu tinha medo. Medo de que você não me ajudasse. Medo de que já fosse tarde demais. Então você mentiu. Sim. Roubou. Sim. E fugiu. Emily baixou a cabeça. Sim. Malik ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Você vai voltar comigo ao palácio. Vai explicar tudo para mim, para a corte, para todos que te condenaram. Emily olhou para ele, assustada. Eles vão me destruir. Talvez, Malik disse. Ou talvez a verdade finalmente traga justiça. Ele fez um gesto para o carro. Vamos, Emily hesitou. E se eu me recusar? Malik a olhou nos olhos. Você é minha esposa, Emily. Legalmente. E eu tenho o direito de exigir seu retorno. A voz dele ficou mais baixa. Mas eu não vou te arrastar. Você vai escolher. Assim como escolheu há 3 anos. Emily sentiu o peso da decisão. Fugir de novo. Ou enfrentar o que fiz. Ela olhou para Malik. Para o homem que ela tinha enganado. Usado. Abandonado. E viu algo além da raiva. Dor. Emily respirou fundo. Está bem, ela disse baixo. Eu vou. A viagem foi silenciosa. Emily sentou no banco de trás do carro. Malik ao lado dela, distante, rígido. Ela olhou pela janela. Viu a cidade ficar para trás. Daniel está seguro agora. Ele não precisa mais de mim. E eu preciso fazer isso. Depois de horas, o palácio apareceu no horizonte. Emily sentiu o estômago revirar. Eu voltei. O carro parou. A porta se abriu. Malik saiu primeiro. Esperou. Emily desceu devagar. E então viu a corte esperando. Conselheiros, guardas, todos olhando para ela com desprezo. Emily sentiu o medo subir. Malik se posicionou ao lado dela. Mantenha a cabeça erguida, ele disse baixo. Não mostre fraqueza. Emily respirou fundo. E então caminhou. Através dos portões, através dos olhares, através do julgamento silencioso, até entrar no palácio novamente, o lugar onde tudo tinha começado e onde tudo ia terminar. Levaram Emily para um quarto, não os aposentos reais, algo menor, mais simples. Você vai ficar aqui, Malik disse. Amanhã você vai se apresentar diante da corte. Emily assentiu. Ele virou para sair, mas parou na porta. Por que você não me contou a verdade desde o começo? A pergunta veio baixa, quase vulnerável. Emily olhou para ele. Porque eu tinha certeza de que você não me ajudaria se soubesse.
Você não sabe disso. Eu sei agora. Malik a encarou por um longo momento. Você está errada. E então, saiu. Emily ficou sozinha, no mesmo palácio onde tinha mentido, roubado, fugido. Mas dessa vez, não havia para onde correr. Tentar novamente, Emily acordou com o som de vozes do lado de fora. Levantou devagar. O quarto era simples, limpo, mas não acolhedor. Eu estou de volta. A realidade pesou como chumbo. Bateram na porta. Entre, ela disse, a voz rouca. Uma mulher entrou, mais velha, rosto sério. O conselho te convocou. Você tem 1 hora. Emily assentiu. A mulher deixou roupas sobre a cama, formais, elegantes, mas não luxuosas. Vista isso, e saiu sem dizer mais nada. Emily olhou para as roupas, respirou fundo. Não há volta. 40 minutos depois, ela estava pronta. Olhou para o espelho. Viu alguém que mal reconhecia. 3 anos tinham mudado tudo. Bateram novamente. Está na hora. Emily abriu a porta. 2 guardas esperavam. Eles não disseram nada. Apenas a escoltaram pelos corredores. O palácio era maior do que ela lembrava. Mais imponente. Eu não deveria estar aqui, mas estava. Chegaram a uma sala enorme. Portas altas, teto trabalhado. Os guardas abriram as portas. E Emily entrou. A corte estava reunida. 15 conselheiros sentados em semicírculo. Malik ao centro, mais alto que todos. Os olhares se viraram para ela, frios, julgadores, cheios de desprezo. Emily sentiu as pernas tremerem, mas continuou andando. Parou no centro da sala, sozinha, exposta. O conselheiro mais velho se levantou. Emily Marshall, ele disse, a voz ecoando. Você retornou. Emily não respondeu. 3 anos atrás você abandonou este palácio na noite de seu casamento. Levou fundos que não lhe pertenciam e destruiu a honra do Sheikh Malik Al-Qadir. Cada palavra era uma acusação. Você está aqui porque o casamento nunca foi anulado. Perante a lei, você ainda é a esposa do Sheikh. O conselheiro a encarou. Mas não se engane, você não está aqui como convidada. Está aqui porque sua presença é necessária para restaurar a honra que você destruiu. Emily engoliu seco. Eu entendo. Entende? Outro conselheiro falou, a voz ácida. Você não entende nada. O reino inteiro te vê como oportunista, mentirosa, trapaceira. As palavras cortaram fundo. Emily baixou a cabeça. Olhe para cima. O conselheiro mais velho ordenou. Ela obedeceu, com esforço. Você vai permanecer no palácio. Vai cumprir suas obrigações como esposa do Sheikh. E vai provar, se possível, que não é a pessoa que todos acreditam ser. Silêncio pesado. Entendeu? Sim. O conselheiro se sentou. E então, Malik falou pela primeira vez. Podem sair. Todos se levantaram, sem pressa, lançando olhares finais de julgamento sobre Emily. Em poucos minutos a sala estava vazia. Apenas Emily e Malik. Ele permaneceu sentado, observando. Emily ficou onde estava, sem saber o que fazer. Você está bem? Malik perguntou. A pergunta a pegou de surpresa. Sai sim. Malik se levantou. Desceu os degraus devagar. Parou a poucos metros dela. Você não parece bem. Emily desviou o olhar. Estou cansada, só isso. 3 anos fazem isso com alguém. Havia algo na voz dele. Não era raiva. Era reconhecimento. Ele também está cansado. Malik cruzou os braços. A corte vai ser implacável com você. Eles não querem que você esteja aqui. Eu sei. Mas você precisa estar. Porque sem você, o escândalo nunca vai acabar. Emily olhou para ele. Por que você me trouxe de volta? Você poderia ter anulado o casamento. Malik ficou em silêncio por um momento. Porque eu preciso da verdade. E a corte também. Ele deu um passo mais perto. Você vai ter que contar tudo. Por que casou comigo? Por que fugiu? Por que levou o dinheiro? Emily sentiu a garganta apertar. E se eles não acreditarem? Então você vai ter que convencê-los. Malik virou para sair. Descanse hoje. Amanhã começa de verdade. E então ele saiu,
Emily ficou sozinha na sala vazia. Sentiu o peso de tudo desabar sobre ela. Eles nunca vão me perdoar, e eu não mereço ser perdoada. À noite, Emily jantou sozinha no quarto. Ninguém veio falar com ela. Ninguém ofereceu companhia. Ela era invisível, indesejada. Depois de comer, ficou na janela, olhando para o deserto. Eu deveria ter morrido naquela tempestade. Teria sido mais fácil. Bateram na porta. Emily virou. Entre. A porta se abriu. Malik entrou. Ele vestia roupas mais simples agora, menos formais. Eu vim verificar se você tem tudo o que precisa. Emily assentiu. Tenho. Obrigada. Silêncio desconfortável. Malik olhou ao redor. Para o quarto simples. Para a mulher que ele tinha trazido de volta. Você emagreceu, ele disse. Emily não esperava isso. Foram 3 anos difíceis. Para nós dois. Os olhos dele se encontraram, e por um segundo, algo passou entre eles. Reconhecimento. Dor compartilhada. Mas Malik desviou o olhar. Se precisar de algo, peça aos guardas. Ele virou para sair. Malik, Emily chamou. Ele parou. Não virou. Obrigada. Por não me tratar como prisioneira. Malik ficou parado por um momento. Você não é prisioneira, Emily, mas também não é livre. E então saiu. Emily ficou sozinha novamente. Mas algo tinha mudado. A tensão entre eles não tinha desaparecido. Tinha apenas adormecido. E agora estava acordando. 3 dias se passaram. Emily circulava pelo palácio como uma sombra. Invisível. Ignorada. A corte não falava com ela. Os servos desviavam o olhar. Ela estava sozinha. Malik também mantinha distância. Aparecia apenas quando necessário. Sempre formal, sempre distante. Talvez seja melhor assim. Mas algo dentro dela doía. Na 4ª noite, Emily estava no jardim. Precisava de ar, de silêncio, de espaço para pensar. Sentou em um banco de pedra, olhou para as estrelas. Daniel está bem. Eu fiz o que precisava fazer. Mas o preço... Você não deveria estar aqui sozinha. A voz a fez pular. Emily virou. Malik estava parado ali, poucos metros de distância. Eu só precisava de ar, ela disse. Malik se aproximou. Devagar. A corte está comentando. Eles sempre comentam. Dizem que você está planejando fugir de novo. Emily olhou para ele. Eu não vou fugir. Por que não? Você fez antes. A acusação doeu. Por quê? Porque eu preciso consertar isso. Malik parou na frente dela. Você não pode consertar, Emily. O que foi feito, foi feito. Então por que me trouxe de volta? Eu já te disse, pela verdade. Emily se levantou, encarou ele. Você quer a verdade? Está bem. A voz dela tremeu, mas continuou. Eu casei com você por dinheiro, porque meu irmão estava morrendo e eu não tinha mais nada. Peguei o dinheiro porque era a única forma de salvá-lo. E fugi porque eu não conseguia olhar para você sabendo o que eu tinha feito. As palavras saíram como confissão. Pronto. Essa é a verdade. Eu sou exatamente o que a corte diz que eu sou. Malik não desviou o olhar. Você acha que eu não sabia disso? Emily piscou. O quê? Você acha que eu não percebi? A voz dele ficou mais baixa, mais intensa. Eu vi o desespero em você desde o primeiro dia. Vi a forma como você evitava meu olhar, a forma como tremia quando eu me aproximava. Ele deu um passo. Eu sabia, Emily. Eu sempre soube. Emily sentiu o chão sumir sob seus pés. Então, por que você casou comigo? Malik ficou em silêncio por um momento. Porque eu estava cansado de mentiras políticas, de casamentos arranjados, de pessoas que só queriam poder. Ele a olhou nos olhos. E você era real, desesperada, honesta no seu desespero. Emily sentiu as lágrimas chegarem. Eu te enganei. Você fez o que precisava para salvar alguém que ama. A voz dele ficou ainda mais baixa. Eu não te culpo por isso. Emily não conseguiu segurar mais. Então por que está fazendo isso? Por que me trouxe de volta? Por que está me torturando?
Porque você fugiu. A voz de Malik finalmente explodiu. O silêncio caiu como uma bomba. Malik respirou fundo, tentando se controlar. Você pegou o dinheiro. Eu entendo. Você salvou seu irmão. Eu aceito. Ele se aproximou mais. Mas você fugiu sem uma palavra, sem explicação, sem me dar a chance de entender. A dor na voz dele era palpável. Você me deixou diante da corte, do reino, de todos, e me fez parecer um tolo. Emily viu algo que não esperava. Vulnerabilidade. Eu tinha medo, ela sussurrou. De quê? De você. Do que você ia pensar de mim. Do que você ia fazer. Malik deu mais um passo. Agora estavam muito próximos, mas ele não a tocou. Você acha que eu teria te machucado? Eu não sabia. Você não confiou em mim. Eu não confiava em ninguém. A voz dela quebrou. Eu passei a vida inteira cuidando de Daniel sozinha, fazendo tudo sozinha. Não havia ninguém para confiar. As lágrimas caíram. E então você apareceu. Me salvou. Me ofereceu tudo. E eu estraguei tudo. Malik ficou parado, olhando para ela. Os olhos dele se moveram pelo rosto dela, pelas lágrimas, pela dor. E então, ele disse algo que mudou tudo. Você não estragou tudo, Emily. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Você apenas me deixou. Emily olhou para ele, para os olhos escuros que guardavam tanto. Malik, ele se inclinou levemente. Não tocou, mas a proximidade era sufocante. Diga a verdade, ele pediu, a voz rouca. Por que você realmente fugiu? Emily respirou fundo. Porque eu estava começando a sentir algo por você. E isso me apavorava. O silêncio entre eles se esticou. Malik não se moveu. Mas algo mudou no olhar dele. E agora? Ele perguntou baixo. Emily tremeu. Agora, eu não sei. Malik ficou ali, tão perto, tão intenso. Por um segundo, pareceu que ele ia fazer algo, dizer algo. Mas então recuou, deu um passo para trás. Você precisa descansar, ele disse, a voz voltando ao tom formal, e virou para sair. Malik, espera. Ele parou, mas não virou. Eu sinto muito, Emily disse, a voz quebrando. Por tudo. Malik ficou parado por um longo momento. Eu também. E então saiu. Emily desabou no banco. As lágrimas vieram sem controle, porque ela tinha acabado de entender algo. Ela não tinha apenas ferido Malik, ela tinha ferido a si mesma também. E talvez fosse tarde demais para consertar. Tentar novamente o evento aconteceu uma semana depois. Um jantar oficial, dignitários, membros da corte, famílias importantes. Emily foi informada de que sua presença era obrigatória. Como esposa do sheik, você precisa aparecer, o conselheiro disse, o tom frio. Emily não discutiu. Ela se preparou sozinha, vestiu o que lhe deram. Simples, elegante, mas nada chamativo. Invisível. É melhor assim. Quando desceu, Malik já estava esperando. Ele vestia trajes formais, imponente, distante. Os olhos dele a avaliaram rapidamente. Você está pronta? Sim. Nada mais foi dito. O salão estava lotado, conversas, risadas, o som de copos tilintando. Emily entrou ao lado de Malik. Todos os olhares se voltaram, e o silêncio caiu. Não era admiração, era julgamento. Emily manteve a cabeça erguida, continuou andando. Não mostre fraqueza. Malik a conduziu até a mesa principal. Sentou ao lado dela, mas não falou. O jantar começou. As conversas ao redor fluíam, mas ninguém falava com Emily. Ela comia em silêncio, invisível no meio de todos. Então, uma voz cortou o ar. Então essa é a famosa fugitiva? Emily ergueu os olhos. Uma mulher sentada do outro lado da mesa, vestido luxuoso, olhar afiado. Lady Amara, Malik disse o tom de aviso, mas a mulher não parou. 3 anos. E agora volta como se nada tivesse acontecido. Diga-me, Amara continuou sorrindo falsamente. A fortuna que você levou compensou?
Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Emily sentiu todos os olhares sobre si. Responda, ou mostre que é covarde. Ela respirou fundo. Sim, Emily disse, a voz firme. Valeu. Amara arqueou uma sobrancelha. Que honesta. Meu irmão estava morrendo. Emily continuou, olhando diretamente para ela. Eu fiz o que precisava para salvá-lo, e faria de novo. O silêncio se aprofundou. Amara sorriu com desdém. Que nobre, roubar para salvar alguém. Eu não roubei. Eu peguei emprestado de alguém que tinha mais do que precisava. A resposta saiu antes que Emily pudesse pensar. Malik virou a cabeça. Olhou para ela. Amara abriu a boca para responder, mas Malik falou primeiro. Chega. O tom dele não permitia discussão. Amara fechou a boca. Voltou a comer. Mas os olhares continuaram. Depois do jantar, havia música, dança. Emily ficou ao lado, observando, sozinha. Malik estava cercado, conversando com conselheiros, com dignitários. Ele não olhou para ela uma vez. Eu não deveria estar aqui. Então Amara se aproximou novamente. Você realmente acha que ele vai te perdoar? Emily virou. Amara sorria. Cruel. Ele te trouxe de volta por obrigação, não por escolha. Eu sei. Então por que ficar? Por que não fugir de novo? Emily a encarou. Porque eu não sou mais covarde. Amara riu. Você sempre foi. E afastou-se. Emily sentiu algo quebrar dentro dela, mas não deixou mostrar. A noite avançou. Emily estava parada perto das portas, pronta para sair. Então Malik apareceu ao lado dela. Você se saiu bem, ele disse baixo. Emily olhou para ele, surpresa. O quê? Amara te provocou, e você não recuou. Emily desviou o olhar. Eu apenas disse a verdade. Eu sei. Silêncio. Malik olhou para a multidão. A corte esperava que você desmoronasse, que mostrasse fraqueza. Ele virou para ela. Mas você não mostrou. Emily não sabia o que dizer. Então, alguém esbarrou nela. Por acidente. Emily perdeu o equilíbrio. Deu um passo para o lado. A mão dela encontrou algo firme. O braço de Malik. Ela segurou por instinto. Apenas por um segundo. E ele não se afastou. Os dedos dela ficaram ali. Breves. Inesperados. Emily olhou para baixo. Para a própria mão. Para onde ela tocava. E então soltou. Rápido. Desculpa, ela disse recuando. Malik ficou parado, olhando para ela. Algo passou pelo rosto dele. Confusão. Reconhecimento. Está tudo bem, ele disse, a voz estranha. Emily assentiu, sem jeito, e então virou para sair, mas sentiu. Os olhos dele ainda sobre ela. Malik ficou ali, parado, olhando para Emily se afastar. Ela não recuou hoje, não desmoronou. Ele tinha esperado fraqueza, mentiras, desculpas, mas ela tinha dado verdade, dignidade, força. Talvez... Malik fechou os olhos. Talvez eu esteja errado sobre ela. Emily voltou para o quarto. Fechou a porta. Encostou nela. Respirou fundo. Eu sobrevivi, mas algo mais a incomodava. O momento, o toque, a forma como Malik olhou para ela depois, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Emily deitou na cama, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de culpa, sentiu esperança. Emily não conseguia dormir. A noite estava quente, abafada. O quarto parecia pequeno demais. Ela levantou, vestiu algo simples, saiu. O palácio estava silencioso, escuro. Emily caminhou até o jardim. Precisava de ar, de espaço. Sentou em um banco de pedra. Olhou para o céu. O que estou fazendo aqui? A pergunta a perseguia todos os dias, mas a resposta estava mudando. Eu não sei mais. Você também não consegue dormir. A voz a fez pular. Emily virou. Malik estava parado ali, poucos metros de distância. Ele vestia roupas simples, sem as camadas formais. Apenas ele. Eu só precisava de ar, Emily disse. Malik se aproximou. Devagar.
O evento de hoje foi difícil. Eu sobrevivi. Você fez mais que isso. Emily olhou para ele. Surpresa. Malik parou perto do banco, mas não sentou. Você enfrentou Amara. Não recuou. Não mentiu. Ele a olhou nos olhos. A corte notou. Emily desviou o olhar. Eles ainda me odeiam, mas respeitam força. E você mostrou força. Silêncio. Emily respirou fundo. Por que você está sendo gentil comigo? Malik ficou parado, pensando. Porque eu estou começando a entender. Entender o quê? Por que você fez o que fez? Emily sentiu algo apertar no peito. Malik, você não é a pessoa que a corte diz que você é. A voz dele estava mais baixa agora. Você é diferente do que eu pensava. Emily olhou para ele, para os olhos que antes só mostravam raiva. Agora havia outra coisa. Dúvida, confusão, algo mais. Malik deu mais um passo. Ficou parado na frente dela. Levante, ele disse baixo. Emily hesitou, mas obedeceu. Ficou de pé, face a face com ele. O espaço entre eles era pequeno, muito pequeno. Eu preciso te perguntar algo, Malik disse a voz rouca. O quê? Quando você fugiu, você sentiu algo por mim? A pergunta a atravessou. Emily tremeu. Eu já te disse. Eu estava começando a sentir. E isso me apavorava. Por quê? Porque eu sabia que ia te decepcionar, que ia te machucar. As palavras saíram quebradiças. E eu não queria fazer isso com alguém que importava. Malik não desviou o olhar. Eu importava? Sim. A resposta saiu como um sussurro. Malik respirou fundo, como se algo tivesse mudado dentro dele. E agora? Emily olhou para ele, para os olhos escuros, para o homem que tinha trazido ela de volta. Agora, eu não sei o que sinto. Só sei que dói. Dói por quê? Porque eu te machuquei, e eu nunca vou conseguir desfazer isso. Malik ficou em silêncio, e então fez algo inesperado. Deu um passo para frente. Emily recuou por instinto. Deu um passo para trás. Outro, até suas costas encostarem na parede do jardim. Malik parou na frente dela, tão próximo que ela sentiu a presença dele envolvendo tudo. Malik! A voz dela falhou. Ele não tocou. Apenas ficou ali, preenchendo o espaço. Você acha que eu não sinto o mesmo? Ele perguntou baixo. Emily prendeu a respiração. Você acha que não dói para mim também? Ver você aqui, saber o que aconteceu, saber que você fugiu porque tinha medo de sentir algo por mim? A voz dele estava carregada de emoção. Você não é a única que está confusa, Emily. Os olhos dele se moveram pelo rosto dela, devagar, intenso. Eu deveria te odiar, deveria te mandar embora, deveria anular esse casamento e seguir em frente. Ele se inclinou levemente, apenas o suficiente. Mas eu não consigo. Emily sentiu as lágrimas chegarem. Por que não? Malik ficou parado, tão perto, tão presente. Porque parte de mim ainda acredita que você é real. A respiração dos dois se misturou, o espaço entre eles quase inexistente. Emily viu, sentiu. Ele estava prestes a fazer algo. Malik olhou para os olhos dela, depois para baixo. Hesitou. Por um segundo, o mundo parou. E então, Sheikh Malik! A voz veio de longe, alta. Malik recuou, rápido. Virou para ver quem chamava. Um guarda corria em direção a eles. Desculpe, senhor. Os conselheiros solicitaram sua presença. É urgente. Malik respirou fundo, tentando se recompor. Estou indo. Ele olhou para Emily, por um breve momento. Nós vamos terminar essa conversa depois. E então saiu. Emily ficou sozinha, encostada na parede, tremendo, não de frio, mas de algo que não conseguia nomear. O que quase aconteceu? Ela levou a mão ao peito, sentiu o coração disparado. Ele quase, mas não. E talvez fosse melhor assim, porque se tivesse acontecido, nada mais seria o mesmo. Malik caminhou pelos corredores, rápido,
tenso. Sua mente ainda estava no jardim, com Emily, com o momento. Eu quase a beijei. Ele cerrou os punhos. O que está acontecendo comigo? Mas ele sabia a resposta. Ela estava entrando sob sua pele. E ele não sabia como parar. Na manhã seguinte, a convocação veio. Emily estava tomando café quando um guarda entrou. A corte exige sua presença. Agora. O tom não permitia recusa. Emily se levantou. O coração já acelerado. O que aconteceu? A sala do conselho estava tensa. Todos os conselheiros presentes. Rostos fechados. Postura rígida. E Malik, ao centro. Parado, sério. Mas havia algo diferente nele hoje. Pressão. Emily entrou. Os olhares a atravessaram. Feche a porta. O conselheiro mais velho ordenou. A porta se fechou atrás dela. Pesada. Final. Emily Marshall, ele começou. Há 3 meses você retornou ao palácio. 3 meses de observação, de julgamento. Ele caminhou ao redor dela. Devagar. E ainda não temos a verdade completa. Emily engoliu seco. Eu já contei o que aconteceu. Você contou fragmentos, pedaços, meias verdades. Outro conselheiro se levantou. Nós sabemos que você acessou fundos do palácio. Sabemos que fugiu. Sabemos sobre seu irmão. Ele a encarou. Mas não sabemos por que você aceitou o casamento. Não sabemos se havia premeditação. Não sabemos se você planejou tudo desde o início. Emily sentiu o chão fugir. Eu não planejei nada. Eu estava desesperada. Então prove, o conselheiro mais velho disse. Conte tudo, desde o começo, sem omissões. Silêncio pesado. Emily olhou para Malik. Ele não desviou o olhar. Malik, ela começou. Não, ele cortou, a voz firme. Não fale comigo. Fale com eles, com todos nós. A frieza na voz dele doeu. Emily respirou fundo. Não há mais para onde correr. Está bem, ela disse, a voz tremendo. Eu vou contar tudo. Os conselheiros esperaram, implacáveis. Emily fechou os olhos, depois abriu. Meu irmão Daniel foi diagnosticado com leucemia há 4 anos. O tratamento estava funcionando, mas então ele teve uma recaída. Ela respirou fundo. Os médicos disseram que ele precisava de um procedimento experimental. Caro, urgente. Sem ele, Daniel morreria em semanas. As palavras saíam doloridas. Eu vendi tudo o que tinha, pedi empréstimos, implorei por ajuda. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. Emily olhou para baixo. Então eu ouvi falar do palácio. De que o sheik estava sob pressão para casar. Que havia oportunidades. Oportunidades. Um conselheiro repetiu com desdém. Eu não tinha mais nada. Emily continuou, a voz quebrando. Daniel estava morrendo e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Silêncio. Eu entrei na tempestade porque estava tentando chegar ao palácio. Estava desesperada, sem plano, sem esperança real. Ela olhou para Malik. E então, ele me encontrou. Malik não se moveu. Ele me salvou. Me ofereceu proteção. E quando me propôs casamento, eu vi uma chance. Emily sentiu as lágrimas chegarem. Uma chance de salvar Daniel, de fazer o tratamento acontecer. Então você usou o sheik, o conselheiro mais velho concluiu. Sim, a confissão ecoou pela sala. Eu usei, eu menti. Eu aceitei casar sabendo que ia precisar do dinheiro. Emily respirou fundo. No dia do casamento, eu acessei os fundos, transferi 3 milhões para a clínica. E então, eu fugi. Por quê? Malik finalmente falou, a voz dura. Você tinha o dinheiro. Daniel ia se salvar. Por que fugir? Emily olhou para ele, para os olhos que pediam respostas. Porque eu não conseguia encarar você. A voz dela saiu baixa, quebrada. Porque durante aqueles dias, eu comecei a sentir algo. Algo que não esperava. Algo que me apavorava. Malik ficou parado, tenso. Eu tinha usado você, mentido para você. E você tinha sido gentil comigo, protetor, real. As lágrimas caíram.
E quanto mais eu ficava perto de você, mais eu percebia que estava começando a me importar. Começando a sentir coisas que não podia sentir. Emily desabou. Eu fugi porque tinha medo. Medo de que você descobrisse a verdade. Medo de que você me odiasse. E medo de que eu estivesse começando a te amar. O silêncio na sala era absoluto. Emily cobriu o rosto com as mãos. Eu sou exatamente o que vocês pensam. Oportunista, mentirosa, covarde. Eu usei um homem bom para salvar meu irmão e fugi porque não consegui lidar com a culpa. Ela olhou para Malik através das lágrimas. E a pior parte é que Daniel se salvou. Ele está vivo, saudável. E eu destruí tudo para conseguir isso. Emily respirou fundo. Então sim, eu mereço todo o julgamento, todo o ódio, tudo. E então desabou completamente. Chorou sem controle. Malik ficou parado, olhando para ela. Todas as palavras que ela tinha dito ecoavam dentro dele. Ela tinha medo de me amar. Ela fugiu porque se importava. Ele olhou para os conselheiros, para os rostos duros, julgadores. Saiam, Malik disse baixo. Os conselheiros piscaram. Senhor, eu disse, saiam, todos. Mas, agora, o tom dele não permitia discussão. Os conselheiros se levantaram, lançaram olhares finais para Emily e saíram. A porta se fechou. Apenas Malik e Emily permaneceram. Malik caminhou até ela. Devagar. Emily estava desmoronada, chorando, quebrada. Ele parou na frente dela. Olhe para mim. A voz dele estava mais suave agora. Emily ergueu os olhos, vermelhos, molhados. Malik ficou ali, olhando para ela. Você salvou seu irmão, ele disse baixo. Emily não respondeu. Você fez o que precisava fazer. Mesmo que significasse me usar. Mesmo que significasse mentir. Ele respirou fundo. E você fugiu porque tinha medo de sentir algo por mim. Emily assentiu, trêmula. Malik ficou em silêncio por um longo momento. Eu deveria te odiar, ele disse finalmente. Emily fechou os olhos, esperando a condenação. Mas eu não consigo. Ela abriu os olhos, confusa. Malik a olhou nos olhos. Porque eu entendo desespero. Eu entendo fazer qualquer coisa por alguém que você ama. A voz dele estava carregada de emoção. E eu entendo ter medo de sentir algo. Emily tremeu. Malik, você não é a única com medo, Emily. E então ele fez algo que ela não esperava. Ele estendeu a mão. Emily olhou para a mão, para o gesto. Levante, ele disse baixo. Emily hesitou, mas pegou a mão dele. Malik a ergueu. Gentil, firme. Ficaram face a face. O que acontece agora? Emily sussurrou. Malik olhou para ela por um longo momento. Agora, nós decidimos se isso ainda pode ser consertado. E Emily viu algo nos olhos dele que não tinha visto antes. Não era raiva, era possibilidade. Malik ainda segurava a mão dela. Nenhum dos dois se moveu. O silêncio na sala era diferente agora. Não pesado, apenas presente. Emily olhou para ele, para os olhos que finalmente não mostravam raiva. Malik, o que você está dizendo? Ele não respondeu imediatamente, apenas continuou segurando a mão dela. Estou dizendo que talvez eu tenha julgado errado. A voz dele estava baixa, honesta. Eu pensei que você tinha me usado sem sentir nada, que eu era apenas um meio para um fim. Ele apertou levemente a mão dela. Mas você sentiu, e isso muda tudo. Emily sentiu as lágrimas voltarem. Mas eu ainda te machuquei, ainda menti. Eu sei, Malik deu um passo mais perto. E isso dói. Ainda dói. Mas agora eu entendo por quê. Ele ergueu a mão livre, devagar, hesitante, e tocou o rosto dela, gentil, como se ela fosse algo frágil. Emily fechou os olhos com o toque. Eu passei 3 anos com raiva, Malik disse baixo. 3 anos querendo respostas, querendo justiça. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos agora.
Mas agora que tenho as respostas, eu não sei mais o que quero. Emily abriu os olhos, olhou para ele através das lágrimas. O que você quer, Malik? Ele ficou em silêncio, olhando para ela, e então sussurrou. Eu quero parar de sentir dor. A voz dele quebrou levemente. Eu quero perdoar. Emily sentiu algo se romper dentro dela. Você não precisa me perdoar. Eu não mereço. Talvez não, Malik disse. Mas eu preciso, por mim, não por você. Ele se inclinou, apenas um pouco. Porque carregar essa raiva está me destruindo. Emily viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto. Vulnerabilidade pura. Malik, ela sussurrou. Ele não disse mais nada. Apenas se inclinou mais e a beijou. O beijo foi suave, lento, carregado de tudo que não tinha sido dito. Não era desejo, era perdão. Era dor sendo liberada. Era 3 anos de mágoa se dissolvendo. Emily sentiu as lágrimas caindo enquanto o beijo continuava. As mãos de Malik ainda seguravam o rosto dela, gentis, protetoras. Quando se separaram, permaneceram próximos. Testas encostadas, respirações se misturando. Eu sinto muito, Emily sussurrou. Por tudo. Eu sei, Malik respondeu baixo. Ele entrelaçou os dedos nos dela, segurou firme. E eu escolho te perdoar. Emily desabou contra ele. Malik a envolveu nos braços, e pela primeira vez em 3 anos, ambos permitiram que a dor fosse embora. Ficaram ali por um longo tempo, apenas segurando um ao outro, deixando a presença um do outro curar o que estava quebrado. Não havia palavras. Não precisava. O abraço dizia tudo. Eu te perdoo. Eu sinto muito. Nós podemos recomeçar. Eventualmente, Malik recuou levemente. Olhou para ela. Nós não podemos apagar o que aconteceu, ele disse. Eu sei. Mas talvez possamos começar de novo. Emily olhou para ele, para o homem que tinha todo o direito de odiá-la, mas escolheu perdoar. Você quer dizer, de verdade? Malik assentiu. Sem mentiras, sem segredos, sem fugir. Emily respirou fundo. Eu prometo, não mais mentiras. Malik segurou o rosto dela novamente. Então nós tentamos, de verdade dessa vez. E beijou a testa dela, suave, cheio de promessa. Emily fechou os olhos, e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu paz. Eles saíram da sala juntos. Os conselheiros esperavam do lado de fora, olhares curiosos, julgadores. Malik não soltou a mão dela. A audiência acabou, ele anunciou. Emily permanece no palácio, como minha esposa. Murmúrios explodiram. Senhor, isso é... Final. Malik cortou, a voz firme. A decisão é minha, e está tomada. Ele olhou para cada conselheiro. Alguém tem algo a dizer? Silêncio. Malik assentiu. Ótimo, estamos dispensados. E conduziu Emily embora. Aquela noite, Emily estava nos aposentos reais. Não o quarto pequeno onde tinha ficado, mas o quarto que deveria ter sido dela desde o início. Malik entrou, fechou a porta, olhou para ela. Você tem certeza disso? Emily perguntou baixo. Tenho, Malik respondeu. Ele caminhou até ela, parou na frente. Nós vamos fazer isso do jeito certo dessa vez. Emily assentiu. Malik segurou as mãos dela, entrelaçou os dedos. Sem pressa, sem pressão. Apenas nós. Emily sentiu as lágrimas chegarem novamente, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Malik a puxou para um abraço. Emily se permitiu derreter nele. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Malik a segurou com mais firmeza. Todos merecem uma segunda chance, Emily. Eles ficaram assim por um instante longo, quieto, necessário. Quando ele afrouxou o abraço, os dois já sabiam que aquela conversa não terminava ali. Malik entrelaçou seus dedos nos dela e a conduziu para dentro do quarto, sem pressa, sem urgência, apenas com a certeza de que aquele era, finalmente, o lugar dos dois. A porta se fechou suavemente atrás deles. Naquela noite,
Não houve passado nem medo. Houve só o reencontro, a coragem de ficar e a intimidade tranquila que selou o recomeço. A convocação veio 2 dias depois. Audiência pública, todo o conselho, membros importantes do reino. A decisão final sobre Emily seria anunciada. Malik veio buscá-la pessoalmente. "Está pronta?" ele perguntou. Emily respirou fundo. "Não, mas vou de qualquer jeito." Malik segurou a mão dela. "Firme. Você não vai enfrentar isso sozinha." E não soltou quando saíram do quarto. O salão estava lotado, a corte completa, dignitários, famílias influentes, todos esperando. Quando as portas se abriram, todos os olhares se voltaram. Malik entrou primeiro, Emily ao lado dele, de mãos dadas. Murmúrios explodiram pela sala, mas Malik não soltou. Conduziu Emily até o centro, ficou ao lado dela. O conselheiro mais velho se levantou. "Sheikh Malik, Lady Emily, estamos reunidos para deliberar sobre a situação que afeta este reino há 3 anos. Ele olhou ao redor. "A questão é simples. Emily Marshall merece permanecer como esposa do Sheikh?" Silêncio pesado. "Deixem-me resumir os fatos." Outro conselheiro se levantou. "Ela casou sob falsas intenções, acessou fundos sem autorização, fugiu na noite de núpcias e causou escândalo público. Os olhares sobre Emily eram duros. Esses são crimes graves," ele continuou, "que normalmente resultariam em exílio. Ou pior." Emily sentiu o medo subir, mas Malik apertou a mão dela. "Eu estou aqui." No entanto, o conselheiro mais velho falou. "O Sheikh pediu esta audiência para que a verdade completa seja ouvida." Ele olhou para Emily. "Você terá a chance de falar, de se defender, de provar que merece permanecer." Emily olhou para Malik. Ele assentiu. "Você consegue." Emily deu um passo à frente, soltou a mão dele e enfrentou a corte sozinha. "Eu não vou negar o que fiz." Emily começou a voz firme. Silêncio absoluto. "Eu casei com o Sheikh Malik sabendo que precisava de dinheiro. Acessei fundos sem permissão e fugi antes de enfrentar as consequências." Ela olhou ao redor, para cada rosto que a julgava. "Tudo isso é verdade, e eu carrego a culpa disso todos os dias." Emily respirou fundo. "Mas eu quero que vocês entendam por quê." Ela contou. Sobre Daniel, sobre a doença, sobre o desespero. "Eu não tinha mais nada, nenhuma opção, nenhum caminho. Meu irmão estava morrendo, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo." As palavras saíam cruas, honestas. "Então, quando o Sheikh me ofereceu casamento, eu vi uma chance. E eu peguei. Mesmo sabendo que estava errado." Emily olhou para Malik. "Eu usei um homem bom, um homem que me salvou, e eu vou carregar essa culpa para sempre." Ela virou de volta para a corte. "Mas eu não agi por ganância, não agi por malícia, agi por amor, por desespero, por não ter mais nada a perder." Silêncio. "Vocês podem me julgar, podem me odiar, podem me expulsar daqui." Emily ergueu a cabeça. "Mas saibam que cada decisão que tomei foi para salvar alguém que eu amo. E se tivesse que escolher de novo, eu escolheria salvar meu irmão." A honestidade crua ecoou pela sala. "Porque ele é tudo que eu tenho, e eu prefiro carregar a culpa do que carregar o peso de sua morte." Emily baixou a cabeça. "Eu não mereço perdão, mas eu mereço ser entendida." Murmúrios explodiram, conselheiros conversando, opiniões divididas. Então Malik deu um passo à frente. "Posso falar?" Todos silenciaram. Malik ficou ao lado de Emily. "Emily disse que usou um homem bom." Ele começou. "E ela está certa. Ela me usou." Ele olhou para ela. "Mas ela também disse a verdade. Sobre tudo. Sobre o desespero. Sobre o medo. Sobre começar a sentir algo que não esperava." Malik virou para a corte. "Eu passei 3 anos com raiva, querendo vingança, querendo justiça." Ele fez uma pausa. "Mas quando finalmente ouvi a verdade completa, eu entendi." Os conselheiros o olharam, surpresos. "Ela não é criminosa. É uma irmã desesperada que fez o que precisava fazer."
Malik segurou a mão de Emily novamente, diante de todos. E eu escolho perdoá-la. Escolho ficar ao lado dela. E escolho honrar nosso casamento. A sala reagiu com espanto. Senhor, o conselheiro mais velho se levantou. Você tem certeza? Absoluta, Malik respondeu a voz firme. Ele olhou para cada conselheiro. Emily Marshall é minha esposa. E qualquer um que a desrespeitar, desrespeita a mim. O silêncio era total. Malik apertou a mão dela. A decisão é minha, e está tomada. O conselheiro mais velho suspirou, olhou ao redor. Alguém tem objeções? Silêncio. Lady Amara se levantou. Eu tenho uma pergunta. Todos olharam. Amara encarou Emily. Se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Emily olhou para ela, depois para Malik. Sim, ela disse honestamente. Eu contaria a verdade desde o início. Pediria ajuda em vez de mentir. Ela apertou a mão de Malik. Porque eu descobri que honestidade vale mais que qualquer outra coisa. Amara estudou o rosto dela. Depois assentiu. Então talvez ela tenha aprendido. E sentou. O conselheiro mais velho olhou ao redor. Viu que ninguém mais se opunha. Então está decidido. Ele anunciou. Emily Marshall permanece como esposa do Sheikh Malik Al-Qadir. Ele bateu o bastão. Esta audiência está encerrada. As pessoas começaram a sair, algumas olhando com desaprovação, outras com curiosidade. Mas Emily não se importava mais, porque Malik ainda segurava sua mão. Nós conseguimos, ele disse baixo. Emily olhou para ele, para o homem que tinha escolhido ficar ao lado dela. Você conseguiu. Você me defendeu quando ninguém mais faria. Malik sorriu. Pequeno, mas real. Eu disse que faríamos isso juntos. E pela primeira vez, Emily acreditou que talvez pudesse ter um futuro ali, com ele. Uma semana depois, o reino celebrava. Festival anual, tradição. Todo o palácio aberto ao povo. Emily estava nervosa. É a primeira vez que você aparecerá publicamente como minha esposa. Malik disse. De verdade dessa vez. Ela olhou para ele. E se eles me rejeitarem? Malik segurou a mão dela. Então nós enfrentamos juntos. O pátio estava lotado. Centenas de pessoas. Música. Celebração. Quando Malik e Emily apareceram na varanda, todos olharam. O silêncio caiu. Malik deu um passo à frente. Emily ao lado. Meu povo, ele começou, a voz forte. Hoje celebramos tradição, união, família. Ele olhou ao redor. E hoje eu quero apresentar alguém. Formalmente. Malik virou para Emily. Segurou a mão dela. Emily Marshall, minha esposa. Murmúrios se espalharam pela multidão. Muitos de vocês ouviram histórias sobre escândalo, sobre fuga, sobre desonra. Malik não desviou o olhar da multidão. E tudo isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Ele contou, brevemente, sobre Daniel, sobre desespero, sobre escolhas impossíveis. Ela não agiu por ganância, agiu por amor. E eu escolho honrá-la por isso. A multidão estava em silêncio, processando. Malik virou para Emily, segurou o rosto dela com as duas mãos. Emily não é minha esposa por obrigação, ele disse alto para que todos ouvissem. Ela é minha esposa por escolha, por perdão, por amor. Emily sentiu as lágrimas chegarem. Malik, ele a olhou nos olhos. Eu te amo, Emily, apesar de tudo, por causa de tudo. E então, diante de todo o reino, ele a beijou. O beijo foi suave, firme, uma declaração pública, não de posse, mas de escolha. Quando se separaram, Malik segurou a mão dela, ergueu para o povo ver. Esta é minha esposa, e quem a respeita, me respeita. Por um momento, nada aconteceu. Então alguém aplaudiu, depois outro, e outro, até que todo o pátio explodia em aplausos. Emily olhou ao redor, incrédula. Eles estão me aceitando? Malik sorriu. Verdadeiro. Completo. Sim, eles estão. Aquela noite, depois que todos foram embora, Emily estava no jardim. O mesmo lugar onde tudo tinha começado a mudar.
Malik a encontrou ali. Não consegue dormir? Não. Emily sorriu. Mas dessa vez é diferente. Diferente como? Paz. Pela primeira vez, eu sinto paz. Malik se sentou ao lado dela. Pegou a mão dela. Nós chegamos longe. Sim, silêncio confortável. Malik, Emily disse baixo. Obrigada. Por tudo. Por me perdoar. Por me defender. Por me amar. Ele apertou a mão dela. Você não precisa agradecer. Preciso sim, porque eu não mereço. Malik virou para ela. Talvez não merecesse antes, mas agora você merece. Porque você enfrentou tudo, disse a verdade e escolheu ficar. Ele tocou o rosto dela. Gentil. Você é mais forte do que pensa, Emily. Ela sorriu através das lágrimas. Só porque você me mostrou como ser. Na manhã seguinte, Emily acordou cedo. Desceu para a cozinha, preparou café. Algo simples. Malik apareceu minutos depois. Surpreso. Você está fazendo café? Emily sorriu. Achei que poderíamos começar o dia normalmente. Sem cerimônias, sem corte. Apenas nós. Malik se sentou. Aceitou a xícara que ela ofereceu. Tomaram café em silêncio. Confortável. Real. Emily olhou pela janela. Para o deserto que se estendia infinito. Sabe, quando entrei naquela tempestade 3 anos atrás, eu achei que ia morrer. Malik ouviu. E em certo sentido, eu morri. A pessoa que eu era, a desesperada, a mentirosa, a covarde, ela morreu. Emily olhou para Malik. E você me deu a chance de renascer, de ser alguém melhor. Malik segurou a mão dela sobre a mesa. Nós nos salvamos, um ao outro. Emily assentiu. Sim, nós salvamos. Semanas se passaram. Emily se integrou ao palácio. Não como sombra, mas como presença. A corte aprendeu a respeitá-la. Alguns até a admiravam. Malik e Emily construíram algo novo, baseado em verdade, em honestidade, em escolha. Não era perfeito, mas era real. E talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. Um dia uma carta chegou. De Daniel. Emily leu em voz alta para Malik. Irmã, estou bem. Completamente curado. Consegui um emprego. Estou construindo uma vida. E tudo isso é por causa de você. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu te amo. Emily dobrou a carta. As lágrimas caíam. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Malik a abraçou. Valeu a pena, ele disse baixo. Sim, Emily concordou. Valeu. Naquela noite, Emily e Malik estavam na varanda, olhando para as estrelas, de mãos dadas. Você se arrepende? Emily perguntou. De ter me trazido de volta? Malik olhou para ela, para a mulher que tinha chegado quebrada, e agora estava inteira. Nunca, ele disse. Nem por um segundo. Emily sorriu. Verdadeiro, completo. Eu também não. Ficaram ali, juntos, em silêncio, porque depois de tudo, dor, erros, fugas e verdades tardias, algo finalmente tinha se alinhado entre eles. Não era perfeição, mas era real. E pela primeira vez parecia o começo certo. 1 ano depois, a dor veio de madrugada. Emily acordou com a contração, forte, inegável. Malik, ela chamou a voz tensa. Ele acordou imediatamente. Sentou na cama. O quê? O que foi? É hora. Malik congelou por 1 segundo. Depois entrou em ação. Minutos depois, Emily estava em outro quarto, preparado. Médicos esperando. Malik não saiu do lado dela. Segurou a mão dela através de cada contração. Respira, ele dizia. Eu estou aqui. Emily apertou a mão dele com força. Eu tenho medo. Eu sei, eu também. A honestidade dele a acalmou. Horas se passaram, longas, dolorosas. Mas Malik não saiu, nem por 1 segundo. Do lado de fora, um carro chegou ao palácio. Daniel desceu, olhou para o edifício imenso. Finalmente, ele tinha sido convidado, por Emily, para conhecer o lugar onde tudo tinha começado, para conhecer o homem que tinha mudado tudo.
Um guarda o recebeu. Senhor Daniel. Sim. Siga-me. Mas há uma situação. Daniel franziu a testa. Que situação? Lady Emily está em trabalho de parto, agora. Daniel sentiu o coração acelerar. Ela está bem? Sim, mas o Sheik pediu que você esperasse. Ele quer falar com você, quando possível. Daniel assentiu, nervoso. Eu vou conhecer meu sobrinho, hoje. Mais uma hora passou. Então a porta se abriu. Malik saiu, exausto, emocionado. Viu Daniel esperando. Por um momento, os dois apenas se olharam. Daniel se levantou. Devagar. Você é Malik? Sim. Silêncio pesado. Emily está bem? Daniel perguntou. Está. Ela é incrível. Malik respirou fundo. E você deve ser Daniel. Sim. Os dois ficaram parados. A distância entre eles carregada de história. Então Malik deu um passo à frente. Obrigado, ele disse baixo. Daniel piscou, confuso. Por quê? Por existir. Por estar doente. Por quase morrer. A voz de Malik estava carregada. Porque sem você, eu nunca teria encontrado Emily. Daniel sentiu a garganta apertar. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Malik estendeu a mão. Você é família agora. E eu quero que saiba, eu não culpo você. Por nada. Daniel olhou para a mão. Depois para Malik. E apertou. Obrigado por salvá-la quando eu não pude. Malik apertou de volta. Nós salvamos um ao outro. A porta se abriu novamente. Uma enfermeira apareceu, sorrindo. Sheik Malik, você pode entrar. Ela está pedindo por você. Malik virou para Daniel. Vem. Ela vai querer te ver. Daniel hesitou. Mas o bebê acabou de nascer. Eu não quero atrapalhar. Você não vai atrapalhar. Você é o tio. E Malik o conduziu para dentro. Emily estava deitada, cansada, mas radiante. Nos braços um embrulho pequeno, delicado. Ela olhou para cima. Viu Malik, depois viu Daniel. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Daniel atravessou o quarto. Ajoelhou ao lado da cama. Oi, irmã. Emily segurou a mão dele com a mão livre. Você veio. Claro que vim. Ele olhou para o bebê, para o rostinho dormindo. É perfeito. É uma menina, Emily disse, sorrindo através das lágrimas. Como vai chamar? Emily olhou para Malik. Ele assentiu. Nur, ela disse. Significa luz, Daniel sorriu. É lindo. Emily olhou para o irmão, para o homem que ela tinha quase perdido. Nada disso teria acontecido sem você, Dan. Você me deu razão para lutar, para fazer escolhas impossíveis. Ela olhou para Malik. E ele me deu razão para ficar. Malik se aproximou, tocou o rosto dela, gentil. Nós três fizemos isso acontecer, cada um de nós. Daniel olhou ao redor, para a irmã, para Malik, para a bebê, e percebeu. Isso é família, não por sangue apenas, mas por escolha, por perdão, por amor. Horas depois o palácio estava em silêncio. Daniel tinha ido descansar. Os médicos tinham saído. Apenas Malik, Emily e Nur permaneciam. Malik segurava a bebê agora, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Emily observava, sorrindo. Você é um pai natural. Estou apavorado. Emily riu baixinho. Eu também. Malik olhou para ela, para a mulher que tinha entrado em sua vida através de uma tempestade. 3 anos atrás eu te encontrei quase morta no deserto. Emily assentiu. E você me salvou. Nós nos salvamos, Malik corrigiu. Você me salvou da solidão, da vida sem sentido, de casamentos vazios. Ele olhou para a bebê. E agora temos isso. Emily sentiu as lágrimas chegarem novamente. Valeu a pena, ela sussurrou. Cada lágrima, cada dor, cada erro. Malik a olhou. Sim, valeu. Na manhã seguinte, Emily acordou com o sol entrando pela janela. Malik estava sentado na cadeira, Nur dormindo em seus braços. Ele olhou para Emily.
sorriu. Bom dia. Bom dia. Emily se levantou devagar, juntou-se a ele, olhou para a filha, para o rosto sereno. Ela é nossa, Emily disse, maravilhada. É. Emily encostou a cabeça no ombro de Malik. Obrigada. Por quê? Por me dar isso, por me dar um lar, uma família, um recomeço. Malik beijou a testa dela. Você me deu o mesmo. Ficaram ali, juntos, completos, e pela primeira vez desde que tudo começou, não havia mais dor, não havia mais culpa, apenas amor, e a certeza de que, às vezes, as tempestades mais devastadoras trazem os recomeços mais lindos. Se essa história fez seu coração acelerar, comenta de onde você está vendo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu te espero no próximo vídeo, onde mais um amor impossível vai te provar que o destino nunca erra.